Olá amigos, olá você, sou o Ariel Selba, trago mais uma informação interessante aqui no nosso canal a partir de agora. Olha só esse caso incrível, mãe é perdoada após 20 anos de prisão pela morte dos seus 4 filhos. É verdade, aconteceu e eu conto pra você a partir de agora. Antes do convite, né, deixa o like aí, se inscreva, acione o sininho, compartilhe também este conteúdo, caso você acredite que ele possa ser interessante para algum amigo seu, algum conhecido. Esse caso realmente é incrível e nos mostra a questão dos erros da justiça. 20 anos, quase 20 anos, ela ficou presa, esta mãe, e agora foi considerada inocente. Então, vem comigo, também acesse com frequência nosso site, né, informatudo.com.br, é para lá que eu vou buscar agora esta informação para você. Este aqui é o nosso site, onde está esta matéria que eu trago agora para você. Olha esse caso, né? Um caso muito interessante que nos faz então refletir sobre os erros e os acertos da justiça que muitas vezes é injusta, não é verdade? Tenho certeza absoluta que tem muita gente inocente presa, né? Assim como muita gente culpada solta, né? Claro que não dá para ser perfeito na justiça, pois são seres humanos que atuam lá, mas certamente existe muita incompetência e também ineficiência na justiça. E só quem já esteve lá pode falar, né? Eu, por exemplo, já estive. Eu já estive lá em um processo onde o juiz sequer havia lido o processo antes de iniciar a primeira audiência. Aquilo me surpreendeu, né? Então, certamente, o descaso também causa erros jurídicos inacreditáveis e injustos. Mas, enfim, dizem que a vida não é justa, né? Então, certamente, quem entende isso mais rapidamente vive melhor. Feito o meu desabafo, vamos então a esse caso incrível. Uma mulher australiana que estava presa há 20 anos pela morte de seus 4 filhos foi perdoada e libertada nesta última segunda-feira, depois que novas evidências científicas sugeriram que eles morreram de causas naturais. Olha só, como ela sempre sustentou. Olha só, né? A ciência ajudando a elucidar um caso. Kathleen Folbin, 55 anos de idade, recebeu um perdão incondicional da governadora de New South Wales, Margaret Beasley, e foi libertada de uma prisão na cidade de Grafton. O procurador-geral de Nova Gales do Sul, o Mitchell Daley, disse a repórteres que recomendou que Folbig fosse perdoada com base em descobertas preliminares de uma segunda investigação sobre sua culpa pelo ex-chefe de justiça estadual, o Tom Bathurst. A imagem dela com os filhos, né? Bom, Bathurst reviu as condenações de Folbig em 2003 pelo homicídio culposo do seu filho Caleb, a imposições de lesões corporais graves em seu filho Patrick e os assassinatos de seus filhos Sarah e Laura. E também o Patrick, né? Abre aspas. Cheguei à conclusão de que há dúvidas razoáveis quanto à culpa da senhora Folbig por cada um desses crimes. Fecha aspas, escreveu Bathurst em um memorando que enviou a Daley na semana passada, citando evidências médicas e genéticas, bem como a conduta do julgamento. Outra coisa também interessante, né? Fiz um desabafo aí no começo, né? Mas também tem o seguinte, né? Dizem que a justiça ela é igual para todos, né? Vamos falar aqui do Brasil, né? Dizem que a justiça é igual para todos, mas isso não é verdade, né? Sabemos que não é verdade. Esta senhora, ela certamente tinha pessoas que estavam lutando por ela, coisa que nem todos têm, né? E também muitos não têm dinheiro para pagar também um bom advogado ou pagar alguém para correr atrás da sua causa. Se você não tem alguém olhando por você, que você pode pagar ou que por algum outro motivo esteja lá para lutar por você, jamais um caso desse, por exemplo, seria reaberto. Então tem isso também. A justiça não, ela não é igual para todas. Quem tem mais condição financeira sempre tem muito melhores condições de buscar a justiça e até mesmo o outro lado, né? Buscar com que não seja punido pelos seus crimes, né? Então, infelizmente, essa balela aí de que a justiça é igual para todos, isso é uma mentira, não é verdade, infelizmente. Não devia ser assim, né?
Mas como eu disse lá no começo, né, infelizmente a vida não é justa, feliz de quem entender isto primeiro, né? A Folbig estava cumprindo 30 anos de prisão e não teria direito à liberdade condicional até 2028, 5 anos antes do final de sua sentença. O relatório final de Bathurst poderia recomendar que suas convicções fossem revogadas. Abre aspas. Ela está muito, muito feliz, disse a legisladora de New South Wales, a Sue Hingston, à NBC News. Abre aspas, recebi mensagens de que houve lágrimas, risos, abraços com seus amigos e que ela está vendo a vida agora de uma maneira muito diferente de como tem sido nos últimos 20 anos. Hogginson também disse que acha que é absolutamente inevitável que suas convicções sejam anuladas, acrescentando, né? O que vimos agora também é uma evidência clara. Acho que não tem pessoa que não se emociona com um caso desses, né? Com certeza não tem pessoa que não se emocione com um caso assim. Deixa o like aí, dá uma força pro canal, hein? Nosso canal traz todo tipo de informação para você. Compartilhe esse link também, se você acha que essa história pode melhorar o dia de alguém. Uma investigação anterior, encerrada em 2019, concluiu que não havia dúvida razoável sobre a culpa de Folbig. A segunda investigação foi motivada por uma petição de 2021 na qual 90 cientistas e profissionais médicos argumentaram que novas evidências científicas criaram uma forte presunção de que as crianças Folbig morreram de causas naturais. E certamente não podemos, nesse caso, culpar somente a justiça, né, pela quantidade de mortes juntas, pois isso obviamente ajudou a ficar quase impossível pensar que isso aí foi natural, né? Mas coincidências terríveis como essa aí simplesmente acontecem, não é verdade? Ali a foto dela mais jovem, né? Abre aspas. Todo o tempo em que Kathleen Folbig esteve sob custódia é resultado de um erro jurídico, argumentaram. Folbig foi condenada por homicídio culposo na morte do seu primeiro filho, Caleb, em 1989, que tinha 19 dias de idade. Ela foi condenada por assassinato nas mortes dos seus outros 3 filhos, Patrick, em 1991, aos 8 meses, Sarah, em 1993, aos 10 meses, e Laura, em 1999, aos 19 meses. Folbig disse na época que foi ela que descobriu todas as mortes. Bathurst disse que havia uma possibilidade razoável de que 3 das crianças morreram de causa natural, apontando para uma mutação genética conhecida como CALM2G11-4R, que mais tarde se descobriu ter sido compartilhada por Sarah e Laura. Laura também pode ter morrido de miocardite, disse ele. Olha só, né? A miocardite geralmente é causada por uma infecção viral. Um caso grave pode enfraquecer o coração, o que pode causar, então, insuficiência cardíaca, frequência cardíaca anormal e também a morte súbita. No caso de Patrick, disse Bathurst, um distúrbio neurogênico subjacente poderia ter causado sua morte súbita. E embora não houvesse nenhuma evidência física, os promotores argumentaram que Folbig sufocou as crianças e que as semelhanças entre as mortes tornavam extremamente improvável que as mortes pudessem ter sido uma coincidência. Aqui mais uma foto dela jovem, né, na época da sua prisão. Bathurst descreveu o caso da promotoria como inteiramente circunstancial e disse que era incapaz de aceitar que Folbig era tudo menos uma mãe carinhosa com seus filhos. E ele também criticou a confiança da promotoria em anotações de diário nas quais Folbig expressava sentimentos de culpa, mas não admitia diretamente ter matado nenhum dos seus filhos. Essa questão, inclusive, ajudou no julgamento dela negativamente. Para ver como o auxílio de um profissional também é importante nessa hora, né? Ela nunca admitiu a culpa, mas ela nos diários colocava-se como uma pessoa com sentimentos de culpa, né? Então ela não admitiu a morte, ter matado, mas havia sentimentos de culpa e isso aí acabou pesando um pouquinho também na sua condenação, né? Para ver como um detalhe muitas vezes acaba podendo ter um desfecho errado, né? Abre aspas.
As entradas foram explicadas como as palavras de uma mãe de luto, deprimida e traumatizada, sentindo-se culpada pela morte inexplicável dos seus 4 filhos, escreveu ele. Se suas condenações forem anuladas, disse Daley, Folbig teria a opção de iniciar um processo civil milionário contra o estado de New South Wales para obter uma indenização. O seu caso foi comparado, olha só, ao caso de Lindy Chamberlain, que em 1982 foi considerada culpada pelo assassinato de sua filha de 9 semanas, apesar de sua alegação de que um cão selvagem havia levado seu bebê. Ela recebeu 1,3 milhão de dólares australianos na época, em 1992, por sua condenação injusta. Em reais daria 4 milhões e 200, né, na cotação atual. Mas alguns defensores dizem que o caso de Chamberlain, presa por 3 anos, é insignificante em comparação com o de Folbig, que ficou muito mais tempo na cadeia. Abre aspas, é impossível de mencionar o dano infligindo a Kathleen Folbig, a dor de perder seus filhos e quase 2 décadas trancada em prisões de segurança máxima, disse sua advogada, a Rani Rego. E Hingston, o legislador local, disse que, embora a decisão de buscar uma indenização possa ser uma questão para Kathleen considerar, né, precisamos examinar a eficiência, o acesso e a eficácia do nosso sistema de justiça. Tá aí mais uma fotografia dela, agora mais recente. Abre aspas, e não há erro maior do que tirar a liberdade de alguém injustamente e manter alguém em uma prisão injustamente. Palavras de Higginson. Mas foi o que aconteceu aqui. E Daley disse que Folbig foi informado do perdão antes do anúncio para garantir que houvesse o apoio adequado ao seu redor. Ele disse que também notificou o ex-marido de Folbig, o Craig Folbig, dizendo que seria um dia difícil para ele. Olha só, né? Abre aspas. Temos 4 pequenos bubas que estão mortos. O marido e uma mulher que se perderam, uma mulher que passou 20 anos na prisão e uma família que nunca teve chance. Palavras de Daley. Então você não seria humano se não sentisse algo sobre tudo isso. Aí você imagina, né? Se colocar no lugar dela também, claro, e se colocar no lugar do marido dela, né? Que daqui a pouco passou 20 anos com a certeza da culpa dela. Obviamente a família foi destruída, né? Completamente destruída. Não... Nossa, é algo realmente surreal só de imaginar, né? Tudo que essa família inteira passou, né? Os assassinos, ou melhor, as mortes das crianças, a mãe, o marido, né? Os familiares, a cidade que deve ter ficado abalada também. Enfim, né? É imensurável tentar aqui colocar em palavras a quantidade de dano causado com tudo isso, né? Então, para finalizar aqui o vídeo, vamos refletir, né? Levando-se em conta de que ela é realmente inocente, nem isso dá para saber com certeza, né? Como eu falei lá no começo, são humanos que julgam, então sempre estamos passíveis de erros, né? Ou até, muitas vezes erros feitos de forma intencional também, né? Não nesse caso, mas no geral, né? Com 20 anos de cadeia, aí você imagina, né? Acredito que até as esperanças dessa mulher já se foram, né? Ou talvez não, né? Imagina você passar 20 anos na cadeia, vamos acreditar aqui, eu acredito realmente, de que ela é inocente, né? Aí você passar na cadeia 20 anos sendo inocente, você para pensar na sua vida algo nesse sentido, algo que ninguém imagina acontecendo com a gente, né? Mas aí você imagina você ir pra cadeia inocente e passar 20 anos lá, não bastasse o luto da perda dos filhos, ainda ter que pagar por um crime que não cometeu, né? Então você imaginemos, né, quanto da vida essa mulher perdeu, né? E tudo que passou pela cabeça dela na cadeia. Mas que bom que agora ela está livre, então, e terá a chance de recomeçar. Gostou? Então deixa o like, dá uma força pro canal aí, nosso canal é Informa Tudo, canal que traz muita informação, tudo que eu julgar relevante, todo dia eu tenho acesso a muitas informações e aquilo que aparecer para mim, que eu achar interessante, como é esse caso aqui, eu converto em vídeo aqui no YouTube para você que gosta desse tipo de informação, tá bom? Então, like, compartilhe também, como já disse, esse link com os seus contatos, assim o canal cresce,
ajuda o canal a crescer e trazer mais e mais informação. Acesse nosso site também, o informatudo.com.br. O link está aí na tela e na descrição para você, certo? Valeu, por hoje é isso, obrigado e até uma próxima oportunidade. Não esqueça das legendas dos nossos vídeos também, estamos em vários idiomas. A fonte da matéria sempre também na descrição. Valeu, obrigado, abraço e até mais.